Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós iremos tratar sobre mais um assunto importante no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza, Luiz Carlos Souza, e hoje teremos um tema bem especial, como eu já disse. Nos últimos dois vídeos nós falamos sobre alguns temas de reflexão, refletirmos sobre o tema. Por exemplo, queremos qualquer Deus. Foi no vídeo que nós vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Naquele vídeo nós mostramos sobre a diferença de você querer qualquer Deus que o adapte às suas necessidades, né? Às suas preferências, digamos assim. Como se fosse um menu no restaurante, onde você vai decidir o que tipo de Deus você quer. E o segundo vídeo, nós falamos no último vídeo agora, foi sobre pare de sofrer. De alguma forma, ficou muito popular esta frase, pare de sofrer. E as pessoas entenderam o sofrimento de uma forma equivocada. A verdade não é pare de sofrer, mas é pare de sofrer com o seu sofrimento. Esta é a verdade. Quando o sofrimento ele não causa mais dor do que ele realmente tem capacidade de produzir. E hoje nós iremos falar sobre o preço da liberdade espiritual. Sim, é verdade. Vamos falar sobre o preço da liberdade espiritual, porque algumas pessoas ou muitas pessoas entendem que ao frequentar a igreja do Senhor, elas estão de certa forma escravizadas ou presas em um mundo onde ela não vai conseguir viver a sua liberdade. Eu gostaria de refletir com você sobre isso hoje. Até que ponto a nossa liberdade ela realmente tem a ver com estar fora de algumas grades. Muitas vezes as pessoas estão num lugar como este aqui, ó, lugar belo, amplo, né? E se sentem presas. E de outras vezes estão em lugares apertados, ali com pouco espaço, e se sentem livres. Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, em alguns escravos na época da escravidão. Eles eram mais livres do que os seus senhores, né? Ou seus donos, entre aspas, né? Onde eles tinham maior liberdade de ser o que queriam ser do que os próprios donos. Mas na mensagem de hoje, eu gostaria de mencionar que existe sim um equívoco com relação ao que é liberdade. Ora, eu vou trazer aqui uma imagem, espero que vocês entendam a imagem, mas é isso aqui. O preço da liberdade espiritual é o que nós vamos falar hoje. Quanto é que você está pagando para ser livre? O que é que você está ofertando, digamos assim, ou pagando ao Senhor para ter a sua liberdade? Primeiro que algo te acorrenta, algo está te prendendo, algo está te encarcerando. A pergunta é esta: tem algo te prendendo? Existe uma corrente aí que te prende? E existe um preço para essa liberdade espiritual. Como eu já falei para vocês, muitas pessoas vão entender liberdade como escravidão e escravidão como liberdade. Depende do ponto de vista, não é verdade? E nós vamos retratar aqui algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Qual é o conceito de liberdade para você? É você não estar algemado? É você não estar gradeado? É você não estar emparedado? Qual é o seu conceito de liberdade? O conceito de liberdade que Jesus Cristo trouxe ao mundo é um conceito de fato diferente do conceito conhecido hoje comumente, não é? O conceito de liberdade de Jesus é: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, ou vos libertará. Ou seja, para sermos livres, é importante conhecermos a verdade. E quando conhecemos a verdade e praticamos, aí sim é a liberdade. Quando conhecemos a verdade e não praticamos, continuamos escravos ou escravizados. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, eu não trouxe aqui, mas eu vou falar para vocês.
Leis de trânsito. Você está lá na sua moto, que é o meu caso, no seu carro, ou você é pedestre, ou você está de bicicleta, ou como seja. Se você está em uma via pública, você não é mais livre para fazer o que você quiser. Não. Você responde às leis de trânsito. Para que servem essas leis? Bom, vamos lá. Temos uma placa de pare. Aquela placa de pare está lá por quê? É só porque você precisa parar? Você vai parar, olhar, não tem nada no deserto, não passa nada, não tem nenhuma linha de trem, não passa ônibus, não passa carro, não passa nada ali. Tem só uma placa de pare? Não é assim. Se tem uma placa de pare ali, existe um porquê. E o porquê é, há um risco de colisão. Então você para, olha, se vem um trem, vem um ônibus, vem um avião, vem um navio, vem lá o que seja, e aí você olhando, prestando atenção, você passa em segurança. Quando você está no trânsito e o semáforo está verde, significa, olha, você está liberado, pode passar. Se está amarelo é oi, atenção, porque vai fechar. E aí, quando está vermelho, você já não pode passar mais. Se você tivesse toda a liberdade para dizer assim, vou passar, seja lá o que acontecer, o risco de sofrer um acidente, ele aumenta exponencialmente, aumenta multiplicado. À medida que você obedece às leis de trânsito, você está mais seguro de ter uma colisão ou um acidente. O mesmo se aplica ao Evangelho. À medida que eu entendo, como diz o próprio Salvador Jesus Cristo nas Escrituras, tanto na Bíblia como no livro de Mó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa assim, você vai conhecer as leis de trânsito, entre aspas, são as leis da natureza, as leis da criação, as leis do Criador, as doutrinas de Cristo, e conhecendo essas leis, você estará mais seguro, você estará menos, vamos dizer assim, vulnerável aos acidentes que acontecem, físicos e espirituais. Então, quando você obedece às leis de trânsito, na verdade, você está tendo sua liberdade de escolher não correr o risco de sofrer um acidente. Certa vez eu estava em uma avenida, numa moto, e tinha um carro atrás de mim. E o semáforo, de longe eu vi que ficou amarelo, então eu fui bem devagar, porque eu não ia mais passar, e ficou vermelho. O motorista atrás deu uma buzinada e reclamou comigo. Eu disse, mas meu amigo, o semáforo já estava vermelho. Ele falou assim para mim, e se eu quiser passar no sinal vermelho? É uma pergunta que ele fez. Eu falei, então o senhor passe no sinal vermelho, porque eu não passo. Ele não passou, claro, mas a pergunta dele é interessante. Se ele quisesse passar o sinal vermelho, poderia, não poderia? Mas ele poderia causar acidente contra ele ou contra a vida de outras pessoas. Então, a mesma coisa são os mandamentos. E se eu quiser quebrar os mandamentos? E se eu quiser não obedecer aos convênios que eu fiz no templo, de acordo com as escrituras? Eu posso, claro. Mas eu estou assumindo um risco muito grande de sofrer um acidente espiritual, não é? E de não me recuperar mais. Pode ser um acidente grave. Apenas uma analogia. Vamos lá. A liberdade, pois tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso você vai ver em 1 João, capítulo 5, versículo 4. A liberdade em Cristo. O verdadeiro significado de liberdade espiritual, sabe qual é, irmãos e irmãs? É esta imagem que eu vou tentar trazer aqui para a gente. Deixe-me ver. Não é esta. Eu vou tirar aqui. É esta aqui, olha só. Primeiro trazer as correntes, não é? São essas correntes que nos aprisionam. Ou seja, à medida que eu não obedeço às leis de trânsito, eu estou preso aos meus desejos, né, às minhas vontades, ao egoísmo, de que só eu penso em mim e não na comunidade. E um risco muito grande de sofrer um acidente. À medida que eu entendo isso e pago o preço, que o preço é justamente este, o sacrifício que Jesus fez na cruz
por mim e por você. Este mesmo sacrifício nos liberta da morte física e da morte espiritual. Este sacrifício pagou o preço do pecado. Este sacrifício quebra as correntes da prisão. Este sacrifício nos liberta para sempre. Então, sim, qual é o preço da liberdade espiritual? A liberdade não é fazer o que nós queremos, irmãs e irmãos, mas fazer o que é certo diante de Deus. Jesus, o nosso Cristo, nos oferece essa liberdade através de seus mandamentos e os convênios. Liberdade espiritual não é a ausência de mandamentos ou de regras. Pelo contrário, é a obediência aos princípios eternos que nos liberta das amarras do pecado e do egoísmo, como eu falei agora há pouco. E nós temos agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma criança, olha, eu acho que vocês estão ouvindo. Tem uma criança ali, deixa eu afastar aqui um pouquinho, é a nossa querida vizinha Maria Cecília, 1 aninho de idade. Tá ali, rapaz, querendo falar. Sobre isso que eu falei, tem uma citação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele disse isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus ele oferece o alívio e a liberdade ao nos convidar a viver sob o seu jugo, que é suave e é leve. Essa semana eu passei por uma experiência, gostaria de compartilhar com vocês. Eu encontrei uma pessoa da igreja, não vou dizer se é homem, se é mulher, e essa pessoa, ela ficou com vergonha, porque na hora que eu parei o veículo próximo a ela, ela estava com um cigarro na boca. E ela disse, eita, o irmão agora viu o meu pecado. E eu falei para ele, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Agora, imagine se ele pudesse ver o meu pecado. Se eu ficaria com vergonha. Preste atenção. Não sei a questão da pessoa lá que falou, né? Porque eu, de fato, não vejo nada. Isso é entre a pessoa e o Senhor. Mas eu, por exemplo, se as pessoas soubessem do meu pecado, isso me deixaria constrangido? Isso me deixaria envergonhado? Isto não é uma prisão? À medida que o meu pecado, ele não traz para mim vergonha, constrangimento, tristeza, à medida que ele não traz isso, será que eu não estou liberto dessa prisão? Então, este é o preço da liberdade espiritual. Fazer e viver os convênios feitos na casa do Senhor, em nome do Salvador Jesus Cristo. Liberdade espiritual tem um custo, como eu já falei agora para vocês. O sacrifício necessário para alcançar o perdão dos nossos pecados inclui vários tópicos, mas dentre eles, fazer e viver os convênios feitos. Sem dúvida alguma, este é o preço que o Senhor pede de nós para que possamos nos livrar e termos liberdade espiritual. A liberdade espiritual ela é conquistada à medida que nos rendemos ao Salvador e confiamos nele. De todo o nosso coração, presidente Russell M. Nelson. A obediência como a chave para a liberdade. Obediência aos mandamentos de Deus. Como? Como a obediência aos mandamentos de Deus nos permite alcançarmos a liberdade espiritual. Como acabamos de falar agora, à medida que obedecemos aos mandamentos, o pecado ele não tem poder sobre nós. Não que deixamos de ser imperfeitos e pecadores, mas que o pecado ele não tem força sobre nós, porque ele nos deu essa liberdade. Muitas vezes achamos que os mandamentos de Deus são fardos,
mas na verdade são eles que nos protegem e nos libertam. É ao seguir o caminho estreito e apertado encontramos paz verdadeira. Como aquela questão das leis de trânsito que eu falei antes. Eu posso passar um sinal vermelho? Posso, mas eu vou pagar o preço por passar um sinal vermelho. O preço que se paga por parar no semáforo vermelho é menor do que o preço que se paga ao passá-lo. Você concorda comigo? No último tópico, eu gostaria só de convidar a cada um de nós, a você que está me ouvindo agora, você que está me vendo, a cada um de nós a refletirmos sobre o preço que eu tenho pago pela minha liberdade espiritual. Ah, irmão Souza, mas eu gosto tanto de ir à praia, cara. E às vezes é bem no horáriozinho da igreja, né? Dá vontade de ir à praia. Às vezes é aquela partida de futebol que não dá para perder, e é no horário da igreja. Às vezes é aquela visita especial que eu vou receber no horário da igreja. Às vezes é aquela sonequinha, né? Dá aquela sonequinha boa no horário das reuniões da igreja. Às vezes não é muito confortável irmos à igreja, porque abrimos mão de algumas coisas e faz-se necessário abrirmos mão de algumas coisas mesmo. Vimos no vídeo anterior sobre parar de sofrer com o nosso sofrimento. É preciso que haja sacrifício, sim. É preciso que haja força, esforço, trabalho, para que possamos evoluir física e espiritualmente. Você já observou que tem aumentado o número de pessoas nas academias de musculação, né, de atividade física? Eu, por exemplo, comecei agora novamente. Pretendo perder um pezinho, ficar mais esbéltico. Mas eu observo que da mesma forma que nós precisamos cuidar deste corpo, exercitá-lo, fortalecê-lo, também precisamos fortalecer o nosso espírito. E à medida que fortalecemos o nosso espírito, nós aumentamos a nossa liberdade. Não é o fato de um dia na semana eu deixar de jogar um futebol, um dia na semana eu deixar de ir à praia naquele dia, naquele horário, um dia na semana eu deixar de assistir um filme, alguma coisa do tipo, e ir à igreja, e isso me liberta. Deixar de fazer essas coisas uma vez por semana para estar na casa do Senhor é libertador. Eu finalizo aqui deixando com vocês o meu testemunho de que, sem dúvida alguma, obedecer aos mandamentos, fazer convênios e obedecer e viver esses convênios não é escravista, é ao contrário, é libertador. É fazer com que a minha fé, o meu livre-arbítrio seja usado para estar em segurança. A minha família. Que você pense sobre isso e reflita. Onde é que eu devo estar no domingo? Sem dúvida alguma é na igreja. Ah, mas irmão Souza, eu queria tanto descansar um pouquinho. Com certeza, a igreja não é o dia inteiro, né? Você vai ter horário, como diz lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo de ir à igreja, há tempo de descansar, há tempo de comer, há tempo de tomar banho, há tempo de dormir, há tempo de fazer visitas, há tempo para todas as coisas. Basta querer fazer. Eu fico por aqui deixando meu abraço com você e solicitando, é claro, que deixe seu like se você gosta do nosso conteúdo. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você sente especial e você sente esse desejo. E a gente se vê no próximo vídeo. Conexão espiritual, conecte-se ao que realmente importa. Eu sou o irmão Souza. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ele nos libertou disso. Por isso somos livres espiritualmente falando. Tchau.